Que a graça e a paz de Cristo esteja conosco, continue conosco nesse momento, né? Graças a Deus por isso, né? Louvor abençoado. Noé deu uma puxada no começo ali, é bom, né? Às vezes a gente fica cantando, mas não é do fundo do coração, né? E Deus agiu na vida dele para que a gente pudesse adorar o nome do Senhor como Ele merece. E nós poderíamos ainda fazer melhor, né? Fazer melhor. Se é para Deus, tem que ser excelente, né? Não pode ser de qualquer jeito, tem que ser muito bom, né? O presbítero Dario já orou por mim, e na quinta-feira passada o presbítero Dario pregou e já deixou o machado cravado à raiz da árvore, né? O texto que ele pregou domingo, na quinta-feira, né? Eis que o machado está cravado, está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo, né? Então, incentivou a igreja a dar fruto. E hoje eu queria mexer um pouquinho mais com o seu coração, tá bom? Eu não sei como é que é a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. Não sei se ela oscila muito, né? Às vezes a nossa vida com Deus oscila. Nós damos aquelas arrancadas bonitas, vamos fazer, eu vou participar do ministério tal, e daqui a pouco a gente vai murchando, vai enfraquecendo, vai parando, e quando vê, está parado. Agora eu vou ter uma vida de oração. Você começa, daqui a pouco você está parado. Agora eu vou frequentar os trabalhos da igreja com toda a minha força. Você vai um, vai outro, daqui a pouco já não vai mais. Como é que é a sua vida? Você tem sido um crente autêntico, um crente que tem uma vida realmente como adorador, como o presbítero Noé colocou para nós essa noite, ou você tem algumas dificuldades na vida? Hoje eu vou falar um pouquinho dessa libertação de Cristo para nós. Texto bem conhecido, está lá no livro, na carta aos Colossenses. Abra comigo aí, a Duda vai me ajudar na pregação, vai postar os textos também para a gente olhar. Hoje ela vai estar pregando comigo, né? A Duda lá. Isso é bom, ter um auxiliar. Colossenses capítulo 3. Para mim, 2 versículos conhecidos que eu vou começar. Colossenses 3, falei 3, né? Mas é 1:13. Colossenses 1:13. Texto muito conhecido para mim, eu acredito que para muitos da igreja. Colossenses 1:13 fala a seguinte palavra de Paulo, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14 também. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A princípio, eu vou ficar com esses 2 versículos, depois, claro, eu vou mencionar e ler o restante do texto. Mas é um texto forte, um texto que nos chama a atenção, um texto onde exalta a Cristo. O título desse perículo de texto fala que é a excelência da pessoa e da obra de Cristo. A excelência da pessoa. E Paulo, aos Colossenses, ele exalta a primacia de Cristo. Ele coloca Cristo em cima, como todo-poderoso, como um Deus que reina, como Deus criador de todas as coisas. Ele exalta. Colossenses é uma carta pequena, de apenas 4 capítulos. Se você for ler Colossenses e anotar quantas vezes aparece a palavra Cristo, aparece por 25 vezes a palavra Cristo, dentro de poucas linhas, uns capítulos pequenos, 4 capítulos, mas aparece 25 vezes a palavra Cristo. Então Paulo exalta a grandeza, o poder de Cristo, que tem todo o poder, tem toda a autoridade, tem toda a primazia, é o Criador de todas as coisas, que tem todo o poder para libertar o seu povo, para transformar o coração do seu povo.
E essa parte que eu li começa com ele. E esse ele, é Cristo. O Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Filho de Deus, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse Cristo Todo-Poderoso, esse Cristo ungido de Deus, o Santo, aquele que era o Messias prometido, aquele que quando estava na barriga de Maria e foi visitar Isabel, sua prima, e João Batista estava no seu ventre, a criança já tremeu no ventre de Isabel, porque a presença do Cristo Todo-Poderoso já estava ali. Aquele que, quando nasceu, brilhou uma estrela no céu, porque era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele que recebeu o presente dos magos, ouro, incenso, mirra. Ouro porque ele era rei, incenso porque ele era sacerdote, mirra porque ele era profeta. O único que tem 3 funções: rei, sacerdote e profeta. Esse é o Cristo, é o ele que aparece nesse texto. O ele que é o cordeiro e o leão ao mesmo tempo. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, mas a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro mudo que levou os nossos pecados. É dele que eu estou falando. É desse Jesus. É desse que liberta. É desse que tira as nossas mazelas, tira os nossos pecados, tira os nossos maus costumes e nos lapida para o louvor da sua glória. Nos prepara para que nós possamos o adorá-lo com toda a perfeição. É desse Jesus que eu estou falando nesse momento. O que reina para todo sempre, o que tem toda a primazia, todo o poder e toda a glória. O Criador de todas as coisas, que estava lá na criação, como diz o apóstolo João, que sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o Jesus que está aqui nesse texto. E ele é o libertador da minha e da sua vida. Eu queria pensar com você um pouquinho sobre libertador. Você conhece a história do povo de Israel, né? O povo de Israel teve um libertador, não teve? Quem era o libertador do povo de Israel? Quem que tirou o povo de Israel do Egito? Moisés, né? Moisés foi o libertador do povo de Israel. Moisés é um tipo Cristo. Moisés é um profeta parecido com Cristo. Ele fez todas as funções parecidas com Cristo. Ele tirou o povo de Israel do império do Egito, do império de Faraó. Ele tirou com mão poderosa, como diz a palavra de Deus. Deus a usou poderosamente. Deus usou Moisés para que aquele povo saísse do cativeiro do Egito, da escravidão de Faraó, e fosse transportado ou levado para a terra prometida. Esse foi o libertador chamado Moisés. Moisés, quando o escritor aos Hebreus descreve sobre ele e está falando sobre os heróis da fé, o escritor aos Hebreus diz a seguinte frase: pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê, né? A gente conhece um pouco da história de Moisés. Moisés nasceu num período difícil, tinha uma matança de crianças, o rei tinha determinado para matar as crianças, a mãe embetumou um cesto, colocou o Moisés num rio, num carriçal, a filha de Faraó foi tomar o seu banho, viu a criança chorando e levou para cuidar. Não levou para cuidar, ela chamou alguém que cuidasse para ela, né? E a irmã de Moisés estava espiando ou cuidando dele, e ela disse: eu vou chamar alguém para cuidar, e chamou a própria mãe. A própria mãe cuidou de Moisés, até Moisés ficar grandinho. Quando Moisés ficou grandinho, ela deu para a filha de Faraó. Por isso, ele podia ser chamado de filho da filha de Faraó, mas ele recusa. Ele recusa porque ele diz que lá no meio do Egito era um povo pecador.
ele queria ser hebreu, ele queria ser do povo de Deus. Ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó por causa do pecado. Ele disse: eu não quero me envolver com essas coisas aí não. Eu não quero me envolver com o mal. Eu não quero me envolver com coisas que não agradam a Deus. Eu não quero me envolver com coisas que não são de Deus. E ele recusa. E Deus a usa como o libertador do povo de Israel lá do Egito, trazendo aquele povo até a terra prometida. Jesus é o nosso segundo libertador. Aquele que nos liberta, mas agora não mais do império humano. Nos liberta não mais de um faraó, não mais de um Nabucodonosor, como tem reis na terra, não mais de um César, como imperador, mas Jesus nos liberta do império das trevas. Os irmãos, isso é forte. Império das trevas. Império das trevas é um império de escuridão, de negridão, falta de visão. O profeta Isaías diz que se tem uma coisa que separa nós de Deus, é o pecado. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Essas trevas, essa escuridão, onde eu e você não conseguimos enxergar Deus, não conseguimos vê-lo, não conseguimos conhecê-lo, não conseguimos perceber a sua presença, não conseguimos perceber a sua graça agindo em nós, porque as trevas não deixam os nossos olhos verem esse Redentor, Redimidor das nossas vidas, que traz para nós a libertação das nossas almas. Nós não conseguimos ver se estivermos em trevas. E esse Jesus, esse Ele Todo-Poderoso, veio para nos arrancar desse império das trevas, tirar-nos do império de Satanás, império deste mundo tenebroso, deste mundo que jaz no maligno. Ele é todo-poderoso, Ele tem toda a glória. Ele diz aqui no texto que nós lemos, se nós continuarmos lendo o texto, versículo de número 15, diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem de Deus, o Deus que nós não conseguimos ver, nós conseguimos ver agora em Jesus, porque Ele veio revelar o Pai para nós. Ele é a imagem do Deus invisível. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O Todo-Poderoso. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Versículo 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Pois aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E ele é pleno. Tem ninguém maior. Não tem ninguém que possa superar ele. Não tem ninguém mais poderoso do que ele. Não tem ninguém maior, mais grande, mais alto, mais forte do que o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem todo o poder. E é Ele que nos tirou das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora eres estranho, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Quem está no império das trevas faz obras malignas. Pelas vossas obras malignas. Versículo 22. Agora, porém,
vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse é ele, o Jesus Todo-Poderoso, o grande Filho de Deus, o Criador de todas as coisas que estava lá na criação. Irmão, se tem uma coisa que o império das trevas não gosta, é de dizer que Jesus é o Filho de Deus. Satanás não gosta. Satanás se mexe. Satanás balança. Se você afirmar de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, Satanás não vai gostar. O império das trevas não vai gostar. Quer ver se você afirmar ainda mais? E o Filho de Deus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Satanás dá pulo dessa altura. Fica indignado. Porque o propósito dele era destruir o Filho de Deus. Ele foi lá no Jardim do Éden para acabar com a criação de Deus. Ele foi lá para detonar a criação de Deus. Ele foi lá com mentiras para Eva e para Adão, para acabar com o propósito de Deus, acabar com a criação de Deus. E lá, naquela conversa entre Deus, Adão, Eva e Satanás, representado na serpente, Deus diz para ele: olha, Satanás, da descendência da mulher. Coloca ali para mim, Duda, Gênesis 3,15, para que a gente possa ver com nossos olhos e ver como está realmente escrito lá, Gênesis 3, versículo 15, da descendência ou da semente da mulher. Aí, porém, inimizade entre ti, Satanás. Ele está falando, Deus falando para Satanás: Satanás, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No dia do pecado de Adão e Eva, Deus já afirma: olha, Satanás, você vai ser vencido. Você pensa que acabou com tudo? Você pensa que acabou com o meu projeto? Não. Eu sou todo-poderoso. Eu vou criar alguém. Eu vou fazer com que o meu filho, o Filho de Deus, desça, se esvazie de toda a glória. Assim como o libertador Moisés se esvaziou de ser filho da filha de Faraó, Jesus também se esvaziou de toda a glória que tinha nos céus e desceu para me libertar, para libertar você do império de Satanás. Tirar a gente das trevas, tirar da escuridão e transportar para um reino do Filho do seu amor. Esse Jesus Todo-Poderoso. Por isso que Satanás não gosta quando nós a chamamos de Filho de Deus. Porque ele disse: olha, eu vou botar esse camarada na cruz. Eu vou matá-lo. Eu vou destruir esse cara. E vou gozar dele, vou chacotear dele, vou esbofetear ele. E fez isso com ele. Jesus passou por uma angústia tão grande, uma pressão tão grande, no Getsêmani. Uma opressão tão grande, que a Bíblia diz que nos seus poros saíam sangue, por causa da opressão do maligno, daquilo que ele tinha que fazer por mim e por você, ao tomar a cruz, ao estar sendo entregue na cruz do Calvário. Mas ele morreu na cruz do Calvário, e a gente conhece a história e sabe que ao terceiro dia ele ressuscitou. E tem uma passagem nesse período da morte de Jesus, entre a morte e a ressurreição, enquanto Cristo morto estava na cruz, que fala de um soldado que era costumeiramente pronto para fazer essa obra. Ele verificava se as pessoas que foram mortas na cruz estavam mortos mesmo. E ele foi fazer isso com Jesus. Ele foi verificar se Jesus estava morto mesmo. E a maneira que ele fez foi enfiando uma espada no lado de Jesus, sangrando Jesus.
E ele sangra Jesus, e do corpo de Jesus sai água e sangue. E aquele homem de coração duro, coração empedernido, que tinha feito tantas vezes aquilo ali, tinha quebrado as pernas de vários mortos na cruz, que Jesus não foi o primeiro morto na cruz. Era costume dos judeus, César fazer isso. E ele, ao ver aquilo, ele diz a seguinte frase: verdadeiramente este era filho de Deus. Verdadeiramente esse era filho de Deus. Imagina o pulo do Satanás. Imagina o rugido do leão. Como a Bíblia diz lá na carta de Pedro, que Satanás é como um leão que ruge, procurando tragar. Imagina o bramido do leão na hora em que o soldado que não cria, que tem um coração empedernido, duro, dizer: este é filho de Deus. O libertador que foi sepultado, que ao terceiro dia o Pai o ressuscitou. Aí entra a ação do Deus Pai, que o ressuscita, que o tira da tumba fria, que tira daquele local. E a Bíblia diz, no mesmo livro que nós estamos lendo aqui em Colossenses, que Cristo, ao ressuscitar, quando Paulo exalta o Cristo ressuscitado, ele diz que Cristo triunfou de todos os principados e potestades. Teve um triunfo, porque ele saiu da tumba fria, ressuscitando ao terceiro dia. Esse sim, esse é todo poderoso para me libertar e para libertar você. Ele tem autoridade, ele tem poder, ele tem tudo aquilo que necessita para a nossa libertação. Então, o texto de Paulo na carta de Efésios, muito paralelo a isso, até está no rodapé desse texto, que eu gostaria também de mostrar para os irmãos. Efésios capítulo 1, versículo de número 17 em diante. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17. Versículo 17 de Efésios 1, Paulo está orando pelos Efésios, faz menção dos Efésios nas suas orações, e ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação e do pleno conhecimento dele, desse ele, pleno conhecimento de Cristo. Olha aí, versículo 18. Iluminado os olhos do vosso coração. Não tem uma canção que nós cantamos quinta-feira? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Só Cristo pode fazer isso. Vocês que cantam essa canção aí podem até anotar lá na folhinha. Efésios 5,18. Está baseado nesse texto, onde Deus abre os olhos do nosso coração para nós compreender a grandeza desse libertador, a grandeza desse que tudo pode, que pode nos libertar do império das trevas. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, para a riqueza da glória da herança nos santos, o qual a suprema grandeza de seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Acima de todo principado, potestades, poderes, domínios,
reinos, qualquer coisa que você possa imaginar, Jesus está acima de tudo. Deus o ressuscitou para que ele fosse exaltado. Levou para ele sentar ao lado de Deus Pai, glorificado. Quando você vê o João falando de Jesus lá no Apocalipse, ele diz que os seus olhos são como chama de fogo, seus pés são como bronze, seus cabelos brancos como a neve. Um Jesus glorificado, Jesus exaltado, um Jesus que venceu a morte, um Jesus que venceu o principado, venceu todo o poder das trevas, Jesus que nasceu da semente da mulher. E olha aí, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. Deus o ressuscitou Cristo para cumprir a promessa que ele tinha feito lá no Gênesis 3,15. E esse camarada vai nascer. Ele vai nascer para libertar. Ele vai nascer para trazer vida, e vida em abundância. Não tem o versículo de João lá que diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida, e vida abundante. É Ele que pode fazer isso. É Ele que tem todo o poder, é Ele que tem toda a glória, é Ele que é exaltado acima de todas as coisas, e Ele pode fazer com que nós vencemos todos os poderes das trevas. Efésios capítulo 6, versículo de número 12, coloca para nós ali também, Duda, possam perceber. Eu vou ler, coloca do 10 em diante, Duda, 10. Eu gosto muito disso aqui, eu tenho sempre isso aqui no meu coração, versículo 10 de Efésios, capítulo 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Só é inabalável, só permanece inabalável quem conhece Ele, o Cristo que liberta, o libertador. Se nós não conhecemos o libertador, se nós não cremos nesse libertador, nós nunca vamos ser uma pessoa inabalável. Nós vamos ser aquele crente que eu fiz a pergunta no começo, crente de arrancadas, crentes que acabam o combustível rapidinho, crentes que não levantam voo, crentes que não conseguem se firmar numa igreja, crente que não consegue parar no banco da igreja, que não consegue ficar 1 hora e meia, 2 horas sem tomar um copo de água, sem sair ali fora. Ser obrigado a sair, a levantar, você não tem aquela prisão ali dentro. Eu vou ficar aqui, eu sou desse tipo, eu vou sentar ali quando eu sento, eu vou ficar aqui esse tempo, porque esse tempo é o tempo para Deus. E nada vai me tirar daqui, só a não ser que alguém me chame para alguma coisa, tenha uma coisa muito séria. Mas quando eu venho para a igreja, eu digo, eu vou sentar aqui. Pode bater sede, se bater vontade de fazer xixi, se eu puder suportar, eu suporto e vou aguentando, porque esse tempo é de Deus. Tempo de Deus. Deus me libertou para isso, meu irmão. Deus me libertou e te libertou para glorificar o seu nome, para exaltar. O império das trevas não pode mais dominar você. Você que gosta de fazer um pedal, gosta de ir para uma academia, se esse tempo aí está tomando o tempo de Deus, o império das trevas já está te cirandando. Tá? O tempo de Deus é sagrado.
Tempo de Deus. Você pode fazer uma pedalada, fazer um enduro de moto, brincar, fazer um passeio, mas você tem que reservar o tempo de Deus. O tempo que eu quero para adorá-lo junto com a igreja. É sagrado. Não deixa Satanás fazer como Jesus disse para Pedro assim: Pedro, eu vi Satanás te peneirando. Estava ali na peneira dele, Pedro. Ele estava ali, te mexendo contigo, balançando. Mas eu repreendi ele. Eu repreendi. Às vezes Satanás peneira. Às vezes o império das trevas se exalta. Nós não conseguimos vencer. Nós não conseguimos ser aquele crente que diz: eu vou me firmar na igreja, eu vou fazer a minha profissão de fé, eu vou confessar Jesus como Senhor da minha vida e vou segui-lo até o fim da minha vida. Sabe por que nós conseguimos fazer isso, meu irmão? Não é por causa de mim, não. É por causa dele. É porque nós conhecemos ele. É porque ele é todo poderoso. É porque ele pode fazer com que eu e você vivamos essa vida liberta do império das trevas. O império das trevas não pode mais ter domínio sobre eu e sobre você. Só coloca lá para nós, Duda. Não precisa nem abrir. Não abra a sua Bíblia aí. 1 de João, capítulo 5, versículo 19. 1 de João 5, 19. Olha aí. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você pode afirmar isso? Sei que eu sou de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo. Esse mundo é dominado por ele. E quanto mais inteligência, quanto mais ciência, pior. O mundo está caminhando para pior, não para melhor. O mundo é cheio de preocupações que talvez nos antigos não tinha. Quer ver uma coisa que poucos dias deu uma preocupação grande em nós aqui, e que antigamente não tinha? Nasceu as gêmeas lá prematura, de 8 meses. Aquela preocupação de 8 meses, mas nasceu tanto antigamente. Meu pai era de 1919 e era de 7 meses e nasceu, se criou. Mas a ciência assusta o ser humano hoje, que se criava sem recursos, na roça, embrulhado em panos às vezes não muito bons e deitados num lugar não muito bons, como numa telha de calha. Tem aquela telha que se coloca no cume de uma casa. Se embrulhava ali e se deitava a criancinha ali para poder ela viver. E vivia. Mas hoje a ciência se multiplicou e a ciência assusta o homem. A ciência não crê mais no poder de Deus. Um dia veio um casal aqui pregar sobre família Paião, e eu fiquei admirado, fiquei surpreso, e aquele casal me trouxe uma lição. Eles tinham 8 filhos, estavam caminhando para o 9º filho. O 9º estava no ventre, deve já ter ganhado o 9º. 9 filhos. Sabe o que eles focavam? É que Deus cria. Deus que é o Criador. É Ele que sustenta, meu irmão. É Ele que dá vida. É Ele que sustenta sobre as suas mãos todas as coisas. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a glória. O mundo jaz no maligno. Mas nós não, porque nós somos filhos de Deus. Que grau de liberdade é a sua? O quanto você é livre? Como você aproveita essa liberdade? Paulo diz que nós não podemos aproveitar a liberdade para dar ocasião à carne. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
Não podemos usar dessa liberdade em Cristo para pecar de novo, usar dessa graça que nos redimiu para abusar da graça. Não podemos abusar dessa graça. Temos que nos alimentar dessa graça, nos suprir dessa graça que vem do céu, que vem de cima, para poder vencer os dias maus. Nós somos um povo, irmãos, que não podemos ter visão de porco. Porco olha só para baixo. Nós temos que ter visão de águia. Nós temos que olhar para cima. As coisas nossas vêm de cima, vêm do alto, vêm do céu, do Pai das luzes, como diz o Tiago. Vem do Todo-Poderoso. A nossa pátria está em cima. A nossa morada é lá em cima. Tudo que nós temos aqui embaixo é bom, mas não é nosso. Vai ficar para o anticristo. Vai perecer. Está tudo entesourado por fogo, como a Bíblia diz. Mas lá em cima, o que nós damos mais valor aqui embaixo, que é o ouro, lá em cima é asfalto. A Bíblia diz que as ruas são de ouro e cristal. Aquilo que nós demos mais valores nesse mundo, lá em cima nós vamos pisar em cima dele, andar por cima, porque lá as ruas são de ouro e cristal. Então, deixe o libertador agir na sua vida e na minha vida também. Deixe Cristo nos libertar, Cristo nos transformar no poder da sua glória. Aquele que transportou do império das trevas, fez esse transporte que só Ele tem poder de arrancar das garras de Satanás, a minha e a sua vida, inclusive tirar de Satanás as chaves do inferno, que a Bíblia diz que ele tem as chaves do inferno na sua mão, o único que tem todo o poder. Ele é o libertador das nossas vidas. João capítulo 8, versículo 36, coloca para nós lá, Duda. Você vai olhar para lá comigo, não abra sua Bíblia, mas olhe para a tela. João 8, 36. Vamos falar isso aqui com autoridade? Juntos. Se, pois, o Filho vos libertar... Mais uma vez. Se, pois, o Filho vos libertar... Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Filho de Deus é que liberta. Esse é o libertador, esse é o transformador. O texto que nós lemos no Colossenses diz que ele nos liberta do pecado, versículo 14, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Trevas foram embora, porque Cristo é a nossa luz. Se Cristo te libertou, verdadeiramente sereis livres. Volta para casa afirmando isso, meu irmão. O Filho de Deus me libertou. Fale com o Filho de Deus. Proclame a sua ressurreição. Não tenha medo. Satanás vai ficar alvoroçado, mas não tem problema. Ele está com a cabeça esmagada. Ele é igual uma serpente. Hoje em dia a gente não pode mais matar nem uma serpente, né? Se vê a gente matando, é capaz de prender a gente. Mas já matei muitas, que eu trabalhei na roça, e a tendência do ser humano, quando mata uma serpente, é esmagar a cabeça. Quando nós não esmagamos a cabeça, até esfarrapar a cabeça toda, deixar bem socadinha, nós não paramos. Mas nós esmagamos a cabeça e a cauda dela se mexe. O veneno dela continua se mexendo. Satanás é isso, meu irmão. Cabeça esmagada, mas ainda se alvoroça. O Lutero e o nosso irmão Nicodemos, pastor Nicodemos, ele reafirma que Satanás é um pitbull amarrado. Ele dá o tirão da corrente. Até onde a corrente vai. A corrente vai, ele vai. Porque Cristo dominou ele.
ele é dominado. O Filho de Deus ressuscitou e triunfou de todos os principados e potestades. Se, pois, o Filho te libertou, verdadeiramente você deve ser livre. Se você ainda tem algumas coisinhas, cuida em pedir para Ele libertar. Se você não consegue ainda dar aquele voo para cima, para o alto, você está dando só aqueles voos rasos, igual filhote de passarinho ainda, né? Filhote de passarinho, quando sai do ninho, começa a dar uns voos rasos, cai no chão, bate as asas de novo. Mas fortaleça o seu voo em Cristo, meu irmão. Conheça Ele. Conheça melhor o Cristo que te redimiu, que te resgatou das trevas, que te libertou. Tenha intimidade com Ele, converse com Ele, fale para Ele da sua fraqueza. Onde é que você é fraco? Você é fraco nos olhos? Você é fraco nas pernas? Você é fraco nos braços? Você é fraco no ouvido? Você é fraco no coração? Onde é que está a tua fraqueza, meu irmão? Onde está a tua fraqueza? Fale para Deus. Deus, eu sou fraco aqui, ó, nesse ponto. Fortalece. Fortalece-me, Senhor. Me dá o sustento necessário para me vencer. Eu quero ser livre. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Eu queria que os irmãos do louvor, era para ter pedido já no começo, mas cantasse aquela canção, abra os olhos do meu coração. Queria que os seus olhos fossem abertos nessa noite, que os meus olhos fossem abertos para ver o Cristo que liberta, para sentir esse Cristo que age poderosamente nas nossas vidas, que nos trouxe libertação dos nossos pecados, que venceu todo o mal e hoje está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso e intercede por nós. Nós não sabemos nada. A Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito de Cristo nos ajuda. Nós não compreendemos a Bíblia na mente carnal. É o Espírito de Cristo que nos faz compreender. Nós não adoramos carnalmente. É com o Espírito de Cristo no nosso coração que nós o adoramos e somos reconhecidos como verdadeiros adoradores. Então não podemos ser nada sem Ele, o libertador. O povo de Israel não caminhava sem Moisés. Moisés estava ali, dirigindo aquele povo. Nós não caminhamos sem Jesus. Nós não vencemos sem Jesus. Se, pois, o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos cantar essa canção? Vamos ficar de pé um pouquinho?